Esse corte tem a parceria da Colibril, que você pode conhecer o trabalho dessa turma aqui, chopp artesanal da melhor qualidade. Se liga então no conteúdo. É uma geração, uma construção de jogadores, né, que jogavam por música, né? Assim, existe um envolvimento também muito grande, inclusive, de vocês com a música, né? Eu não sei se uma coisa influenciava a outra, né, essas artes todas, mas era de uma plasticidade. O teu período de Flamengo, a seleção brasileira, a seleção de 82, a maneira como ela encantou o mundo, né? E sempre naquele ritmo. Era arte, né? Muito arte. Vamos até fazer um negócio aqui? Não. Vamos acrescentar. Não, calma aí. Sério mesmo? Você vai fazer isso? Vamos acrescentar um elemento aqui. Não dá. Não, pra gente Eu não começar. acredito nisso. Inclusive, será que ele entende? Entende disso? Hein? Vamos aqui. Ih, rapaz, olha aí, ó. Olha aqui. Vamos deixar aqui. Ó, esse cachê vai ficar marcado. Vamos deixar aqui. Deixa aqui. E aí, rapaz? Tá? Porque isso aqui me lembra diretamente de Voa Carneirinho Voa, né? 82. Que era uma seleção que de fato jogava por música. Você é um cara totalmente resolvido na tua carreira, vida pessoal, mas 82 ainda de vez em quando bate um sonho com 82? Nada. A cicatriz já foi totalmente reconstruída. Muito tempo. Até porque, primeiro, a seleção de 82 me deu a possibilidade depois de jogar no país vencedor e entender o porquê também que eles conseguiram, né, entender a filosofia, a cabeça, como eles se comportavam. Né? O porquê daquela seleção ter tido uma transformação da primeira fase para a segunda fase, quando jogou contra a Argentina e contra o Brasil. A gente viu uma coisa, né? Mas entender o porquê daquilo ali é diferente. Nós fomos ver o jogo entre Itália e Argentina. Aí quando a gente estava voltando pro hotel, o nego falou, caramba, esse não é aquele time que jogou... Que tropeçou, se arrastou na primeira fase. Pô, que classificou. Pô, a gente viu um Antonioni jogando como ele jogava na Fiorentina. Entendeu? A gente via Scirea jogando como a Juventus. O Cabrini nem se fala. Bruno Conte da Roma. Era um outro time. A gente voltou já com um pé na frente e outro atrás. A gente joga contra a Argentina... faz aquele, talvez, o melhor jogo da Copa contra a Argentina. Jogaço mesmo. E depois, no jogo contra a Itália, as mesmas precauções eram... Entendeu? Tanto que quando a gente empata o jogo, o Telê estava do meu lado no banco. Tá? Aí ele me chama. Aí ele fala assim, ó, avisa o Leandro para não subir mais não. Eu falei, não, tudo bem, ele está sabendo já, né? Porque o jogo está empatado. E a gente toma um gol novamente por um descuido, como já tinham acontecido os dois anteriores, entendeu? Quer dizer, coisa de jogo. A gente deixa de fazer outros gols também por situações que normalmente não aconteceriam. Cara, foram os primeiros gols do Paulo Rossi na Copa, que depois virou artilheiro da Copa. A seleção brasileira jogava e a Itália fazia gol. Acho que a tônica do jogo foi essa. O Paulo Rossi chega a perder um gol incrível até para matar o jogo, não mata, e aí mesmo assim vem aquele terceiro mas gol. essa percepção e essa observação do Júnior é interessante, tá? Porque a gente ao longo dos anos, quando eu falo a gente, assim, a maioria das pessoas minimiza a atuação da Itália e cria uma responsabilidade pela derrota por causa da seleção brasileira. Mas é porque a perspectiva era toda... E a seleção italiana não entregou. Teve uma primeira fase muito complicada. Mas é que o Júnior está dizendo. Mas é que o Júnior está dizendo. Mas eu só fui entender. Aí, ó. Só fui entender o comportamento deles naquela outra fase quando eu fui morar lá. Porque eu jogava na cidade onde você tinha o Zoff, tinha o Cabrini, tinha o Tardelli, tinha o Gentili e tinha o Scirea, que era a base da seleção italiana. Sim. Com o Zoff, às quintas-feiras, ele jantava no mesmo restaurante que a gente ia, que eu ia com a família. Então a gente terminou criando uma amizade legal. Aí você vai entendendo. O Cabrini, né? Com o Antônio eu encontrava ele de vez em quando, a gente conversava, não sei o quê, e as histórias elas vêm, né? O porquê?
chegaram a dizer que o Paulo Rossi e o Cabrini tinham um caso. Olha só, é uma loucura que ponto chegou. Que os caras fizeram o tal do silêncio estampa, né? Que é greve de ninguém fala mais. Por que os caras chegaram a esse limite? Porque eles não aguentavam a pressão tão grande que estava tendo, exatamente porque o time não respondia às expectativas que o povo italiano... Que era um timaço. Até pela qualidade desses caras. Entendeu? Então os caras se fecharam. Porque... Depois do que aconteceu no retiro, né, como chama, na concentração, ninguém sabe. Só sabe que houve uma transformação total. O melhor jogo da Itália foi contra a Argentina. Naquele dia, aqueles caras que eles jogaram taticamente, individualmente e coletivamente, caramba, por isso que a gente saiu um pé na frente e outro atrás. Falou, caramba, esse é outro time, entendeu? Importante isso, Era uma grande final com a Alemanha. Porque ao longo dos anos, eu acho que vocês, né, devem ter ouvido isso, porque eu sempre ouvi muito, a sensação que dá e a imagem que ficou, que se passa é de que não foi que a Itália não teve mérito, foi só demérito da seleção brasileira. E eu concordo com o Júnior. Não, eu acho que o demérito, quer dizer, o mérito maior deles foi aproveitar as oportunidades. Eu nunca peguei o scout daquele jogo, em termos de chutes a gol, de posse de bola. Mas eles tiveram uma eficácia, um aproveitamento absurdo. Tá? Absurdo. Porque... além dos 3 gols, eu só lembro dessa chance do Rossi. Eu não lembro de mais nada. Foram essas 3 chances, os 3 gols e uma chance claríssima. Eu só lembro da última defesa do Zoff na cabeçada do Oscar. A bola paga em cima do Oscar. Coisa incrível. Foi episódio, Futebol. Aquele jogo ficou, mas Futebol. A cicatriz está totalmente curada. Mas aquela seleção deixou um legado, né? Deixou um legado. Quando você pega o Guardiola, que o pai e o avô falavam para ele, né? E que ele cita a seleção brasileira de 82 como um dos seus exemplos e modelos de jogo, que as pessoas dizem, 82, o jogo era lento. Caramba, não tem nada de lento, né? Era um jogo rápido, onde a bola andava rápida pra caramba. É a única seleção derrotada, ou que não conquistou o título, que é colocada no hall das campeãs. Isso. Ou até acima. Isso faz uma raiva quem ganhou danada, né? Porque acham que ganhou, mas não é por aí. Eu tenho uma frase que aprendi ao longo de toda a minha vida. Quem ganha tem razão. No futebol. Quem ganha tem razão. Não adianta. Entendeu? Você pode arrumar desculpa daqui, ganhou, acabou, amigo. Não importa. Se ganhou com chute a gol, se ganhou com um córner, uma falta, não importa. Ganhou. E quem ganha, quem recebe o troféu no final é aquele ali. Os outros têm que chorar no pé da santa, entendeu? E não adianta você querer arrumar desculpa. Você tem que olhar exatamente o que você não fez para você não ganhar. Não é o que você fez, o que é que você não fez. Talvez o outro tenha tido muito mérito até mesmo em termos comportamentais do que você, né? Mental, cabeça, para poder... O futebol é muito detalhe, muito detalhe. O Coutinho dizia o seguinte, gente, os primeiros 5 minutos do primeiro tempo e os 5 últimos são importantes. Aqui você está entrando ainda, você não está no calor. E aqui, os 5 últimos, você está louco para ir para o vestiário, para relaxar, E a mesma coisa no segundo tempo. Você vê a quantidade de gols que existe nos finais do jogo, que é quando o cara está cansado, já está relaxado, a cabeça já não está. E a mesma coisa no início. Tomou um gol estranho. Por que tem a blitz? Né? Logo no início, 15 minutos. Porque se você fizer 15 minutos, o rumo do jogo é completamente... Faz um gol, você completamente dá uma outra cara. E aí, gostou desse corte? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe todo o nosso material. E aproveita e também vai nas redes sociais da Colibri, o Chopp Artesanal, nosso parceiro. Vai lá, experimenta o chopp e acompanhe o nosso conteúdo.